graça e paz. Boa noite a todos, graça e paz. Pessoal, mais um sábado aqui de estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos para o capítulo 17 do livro de Apocalipse, essa série de escatologia. E a partir desse estudo vão ficar faltando 5 estudos, né, para a gente concluir esse livro, né, e essa série. E já estamos aí pedindo orientação a Deus, ao Espírito Santo para o próximo tema, ok? O porteiro abriu a igreja. Nosso porteiro virtual aí chegou. Papai Natal. Tá bom, Papai Natal é melhor do que Beato Salu, igual você falou comigo hoje à tarde. Ainda bem que tem muita gente aí que nem sabe quem é Beato Salu. Só o pessoal da antiga mesmo que vai se lembrar. Então, vão ficar faltando 5, né? Mais 5 lives aqui pra gente concluir essa série de escatologia, e já pedindo a Deus aí para nos orientar aqui qual vai ser a próxima série ou assunto que a gente vai estar tratando, tá certo? Nosso abraço aí já pro pessoal que se encontra aqui, vai participar da live. Nosso abraço também pro pessoal que vai assistir mais tarde, vai entrar depois, enfim, né? Nosso muito obrigado. Reiteramos aí o pedido para galera fortalecer o canal Eclesia. O link tá aí do nosso canal, tá? Onde estão hospedados, né, todos os vídeos, todos os estudos. Nós atualizamos o canal hoje, né? Então já tem aí todos os estudos que, pela graça do Senhor, nós trouxemos aqui, né? Estão todos lá no canal, o link tá aí. Então você nos ajuda muito, tá? Com essa sua inscrição no canal Eclesia, tá? Você nos ajuda muito, nos ajuda a propagar o Evangelho do Reino de Deus, a sã doutrina dos apóstolos, enfim. E podes também estar evangelizando, compartilhando, indicando o canal, enfim. Deixando o teu like lá também, que é muito importante, deixar a tua curtida nos vídeos, né? Falar igual outros youtubers falam, né? Aperta lá o like, né? Massacra o botão do like, porque você fazendo isso, né, vai estar nos ajudando, e o YouTube ele vai começar a recomendar os vídeos, os estudos, enfim. Você nos ajuda muito fazendo isso, tá bom? E vai ajudar outras pessoas também, né? E vai, com certeza, estar evangelizando, fazendo com que a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus chegue para outras pessoas, vai estar abençoando a vida de outras pessoas, enfim. Tá? Essa é a tua forma de nos ajudar, de nos apoiar, enfim, de comprar essa briga aqui que a gente se meteu, né? E nos ajudando a cumprir essa missão que Deus nos confiou, tá certo? Então é dessa forma que você nos ajuda, tá certo? Os vídeos também ficam hospedados aqui no Facebook, na nossa linha de tempo, tá? Depois, se você quiser rever, enfim, ficam hospedados aqui também na nossa galeria de vídeos. Você que faz parte do nosso hall, né, de amizade aqui, você também tem acesso a esses vídeos, já que eles são de conteúdo público, tá? Então, a qualquer momento você pode estar assistindo, revendo, enfim. Tá certo? Bom, vamos lá. Apocalipse
capítulo 17, tá bom? E hoje a gente vai fazer até uma introdução, relembrando aqui algumas coisas, né? Porque de repente você vai estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, então não custa nada a gente aqui falar algumas coisas que nós já tratamos, até para você se situar melhor, tá bom? E hoje o título do estudo é A Queda da Grande Meretriz. A gente vai ver quem é essa meretriz, ou a prostituta, né, em outras traduções, tá certo? A gente está iniciando aqui a 6ª sessão paralela, né? Já já eu vou falar sobre essa sessão paralela, o que é esse termo, tá? Já já vou estar explicando tudo isso, e inclusive sobre o paralelismo progressivo, tá? Que tanto a gente fala aqui, que é esse método de estudo do livro de Apocalipse para uma melhor para um melhor entendimento e uma melhor compreensão, tá bom? Então a gente inicia a 6ª sessão paralela e mais uma vez nós vamos ver que ela culmina, e agora de forma mais clara, na segunda vinda de Cristo, tá certo? Incluindo aí a sua vitória triunfal sobre seus inimigos. E nessa sessão uma forte ênfase também é dada à Grande Babilônia, tá? Isso porque esse foi e é um tema fundamental para a Igreja de Cristo. O livro de Apocalipse, ele nos mostra 5 inimigos de Cristo. Nós já vimos sobre o dragão, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Hoje vamos ver sobre a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta, que nós também já vimos em estudos anteriores, tá bom? Um abraço aí para minha irmã Bianca, que acabou de entrar. Um abração, Bianca. Deus te abençoe. Deus abençoe. Um abraço aí em todos da família. Não sei se você está trabalhando, se está em casa, mas que a graça de Deus ela possa te alcançar aí onde você estiver, tá certo? Bom, e esse quadro é apresentado nos capítulos 12 a 14 que nós já estudamos, tá? E já que a gente mencionou sobre esse termo, sobre sessão paralela, vamos entrar na 6ª sessão, né, hoje. Cabe aqui a gente esclarecer alguns pontos sobre essas sessões e sobre o paralelismo progressivo. O que é isso, né? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que aqui esclarecer é o seguinte: o livro de Apocalipse ele não tem uma sequência cronológica, tá certo? A gente já vem falando isso aqui também, né, há algum tempinho. Ele não tem uma sequência cronológica, tá? Por exemplo, aonde um fato ele vem depois do anterior até chegar à segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Muito pelo contrário, o livro de Apocalipse ele fala do conflito, e é um conflito eminente com o império, tá? E procura dar forças para o povo cristão ser fiel, e ao mesmo tempo é uma palavra de condenação ao Império Romano, tá? Ao Império Romano e o seu imperador, que exigia ser adorado como Deus. O autor ele desenvolve essa mensagem usando um recurso retórico que a gente sempre fala aqui, né, chamado de paralelismo progressivo, tá? E esse recurso ele é usado após a introdução, ou seja, no capítulo 1, e ele também é usado depois da apresentação dos destinatários, que é no capítulo 2 e no capítulo 3, que nós também já vimos aqui, quando fala das 7 igrejas, né, da Ásia Menor, enfim. E nele o escritor apresenta basicamente o que? A mesma cena, que representa o passado, que representa o presente e que representa o futuro repetidas vezes, tá? Sempre acrescentando um dado
para desenvolver o tema e aumentar o clímax até o final do livro. Então o livro de Apocalipse ele deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, tá certo? Isso é o paralelismo progressivo. Ele vai apresentando dados e ali vai se somando. As cenas elas vão se repetindo de um capítulo para outro, mas sempre com um dado a mais, com uma informação a mais, até chegar no clímax, até no final do livro, tá certo? Aonde vai ser ali o desfecho de todo essa história aqui de Apocalipse, tá bom? Lembrando que é história com H, ou seja, são fatos, tá? Tem a história com E, que são contos, pode caracterizar também numa ilustração, enfim, mas é história com H, então é fato, tá bom? Um abraço aí para nossa amiga Rosa. Um abração, Rosa. Dá um abraço aí no meu amigo Joaquim. Um beijo nas crianças. Também, que Deus possa estar abençoando também vocês, tá bom? Minha querida, obrigado aí pela participação. Pessoal, eu tô vendo 5 aqui visualizações da live. Pessoal que tá assistindo aí se identifica, tá bom? Pra gente deixar um abraço aqui, se identifica da onde você é, aonde você tá assistindo, tá bom? Se identifica aí o pessoal, eu só consegui identificar esses até agora aqui, tem 5 visualizações, tá bom? Deus possa estar abençoando a vida aí de vocês também. Bom, a segunda informação, já que a gente falou sobre as sessões aqui e essa questão do paralelismo progressivo, é que o livro ele é composto por 7 sessões paralelas, né, e progressivas. E cada sessão ela descreve todo o período que compreende da primeira à segunda vinda de Jesus. E cada sessão descreve uma cena do fim. E a cena do fim ela vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato, né, de forma apoteótica da última sessão, tá? Essas 7 sessões elas estão divididas em 2 grandes períodos. O primeiro período, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, ele descreve a perseguição do mundo e dos ímpios. E o segundo período, que vai do capítulo 12 ao 22, ele se refere à perseguição do dragão e de seus agentes, tá bom? Boa noite aí também para nossa amiga Magna, lá da Itália. Boa também. Noite, Magna. Que Deus te abençoe, querida. Obrigado aí pela participação. Toda a sua família. E a graça e repouso sobre a tua casa, sobre a tua família. Obrigado aí também pela participação, Magna. Então, são 7 sessões, tá? Vamos dar um repeteco aqui naquilo que a gente já falou e a gente vai identificando aqui as sessões. A primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre os 7 candeeiros, as 7 igrejas, né? E qual é a lição dessa sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. E a gente encontra aqui Jesus, né? Em Jesus uma descrição do Cristo que morre, que ressuscita e que vai voltar, tá bom? A morte e ressurreição de Cristo é o começo da era cristã. E o juízo final é o término dessa era cristã, ok? Então a primeira sessão ela trata disso. A segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, ela vai falar sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, tá bom? E qual é a mensagem dessa sessão? É que ele tem o controle da história em suas mãos, nós contemplamos a sua morte, mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo, tá? Ele encerra com uma cena, novamente aqui falando o que é o paralelismo progressivo. Os capítulos vão dando cenas entre um e outro ali, tá? Mas o grande desfecho vai ser no final, tá? Ou nos capítulos, nos últimos capítulos, vamos dizer assim, tá bom? E a gente nota a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda, tá? No capítulo 6. E agora a felicidade dos salvos, já no capítulo 7, ok? E a segunda sessão é uma reiteração da primeira. E a sua revelação ela vai do princípio ao fim dos tempos.
ou seja, ao juízo final. E a nós é mostrada a diferença entre os remidos e entre os perdidos, tá? Abração, Karina. Deus te abençoe. Deus te abençoe aí, Karina. Obrigado também pela participação. Deus possa estar abençoando aí vocês. Toda a família. Anderson, Isabela, irmã Silvia, tá bom? Dá um abraço aí em todos. Obrigado aí pela tua participação também. Terceira sessão vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Vai falar das 7 trombetas. E nessa visão a gente vê a igreja vingada, protegida e vitoriosa. E havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote no capítulo 8, né, nós avançamos até o juízo final nos capítulos 10 e no capítulo 11, tá? E mais uma vez a gente trata das mesmas coisas, o Senhor e a sua igreja e o que lhes sucede no mundo. Tratamos do juízo final, dos remidos, dos perdidos, as trombetas, que nós vimos que são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus, antes de Deus punir finalmente. Ele sempre avisa, tá? Depois nós temos a quarta sessão, que vai do capítulo 12 ao 14, onde nós falamos sobre a tríade do mal, tá? Ou a trindade satânica. E aqui voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Ele levanta a besta, o falso profeta, e finalmente vem a cena do juízo final, tá? Depois nós temos a quinta sessão, que vai dos capítulos 15 ao 16, né, quando nós falamos das 7 taças, tá? Descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes, e mais uma vez a cena ela começa no céu, relatando o Cordeiro com seu povo. Porém, no capítulo 16 a gente vê uma espantosa descrição do juízo, tá? E aqui, como nós estudamos na semana passada, a destruição ela é completa, tá certo? Um abraço aí também para o meu amigo Vinícius Ferreira, Um abração, tá assistindo. Vinícius, Deus abençoe. Obrigado aí, Vinícius, pela participação. Deus possa nos abençoar nessa noite, tá bom? Valeu aí mesmo. Grande abraço. Sexta sessão, capítulos 17 ao 19, que a gente vai ver essa noite, que é a derrota dos agentes do dragão, e há um relato da destruição dos aliados do dragão, a meretriz, que a gente vai falar hoje, a besta e o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida, a igreja ela é apresentada como a esposa de Cristo, e a grande festa de núpcias, né, ela ocorre, o juízo final chegou outra vez, tá? E existe uma grande distinção entre os remidos e os perdidos. E do capítulo 19 há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. E temos a sétima e última sessão, que vai do capítulo 20 ao 22. E essa sessão ela vai mostrar o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu, e não um milênio na terra depois da segunda vinda, tá? O capítulo 20 ele começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda, tá bom? Então temos a descrição do juízo final. Após isso nós vamos ver os novos céus e a nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre, ok? E apesar dessas sessões elas serem paralelas, elas são também progressivas. A última sessão nos leva mais além do futuro do que as outras. E apesar do juízo final já ter sido anunciado lá no primeiro capítulo, tá? E brevemente descrito no capítulo 6, não é apresentado detalhadamente, senão quando a gente chega ao capítulo 20. E apesar da alegria final dos remidos já ter sido insinuada no capítulo 7, a gente não encontra uma descrição tão detalhada como a gente vai encontrar no capítulo 21. Então, se você pode observar, né, esse apanhado que a gente fez aqui agora, é uma cena em cada capítulo, mas tem um capítulo específico que relata todo, vamos dizer assim, o conjunto da obra. Por isso, o paralelismo progressivo e as sessões paralelas. Então agora, aqui na sexta sessão que a gente vai ver nessa noite, né, começar a ver, a gente
vai ver que a queda desses inimigos, ela vai se dar em ordem decrescente, tá? Hoje, no capítulo 17, a gente vai ver a história da grande meretriz e sua queda. No capítulo 18, a sua queda completa. E no capítulo 19, nós veremos Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda, tá bom? O capítulo 17 nos aponta 3 quadros, que são: o primeiro faz uma descrição da grande meretriz ou da grande prostituta, o segundo descreve a besta e o terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Um abraço aí para o meu amigo Sorin Tomoni. Abração, Sorin. Deus abençoe vocês. Todos aí, Bianca, tá bom? Todos, as crianças, toda a família. Os meninos, todos. Em todos aí. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Bom, agora sim vamos pontuar, né, a descrição da grande meretriz, que vai dos versículos 1 ao 6 e o versículo 18. Né? A gente vai ver o contraste entre a noiva de Cristo e a meretriz, e a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. Tá? A gente vai identificar quem é a meretriz, quem é a grande Babilônia. Tá? Hoje nós vamos aqui dirimir todas as dúvidas. Tá bom? Bom, João recebe uma visão, tá? Primeiro versículo. E a gente vai fazer a leitura do texto agora. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Eu estou lendo na NVI, tá? Que é a nova versão internacional. Sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? E eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, aonde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar
o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém? João, ele recebe uma visão e ele pode fazer um contraste dessa visão com outra visão, que está lá no capítulo 21. E ele é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira, ok? O diabo, queridos, ele sempre tentou imitar a Deus, tá bom? E assim é que temos o contraste entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a grande Babilônia. A noiva fala de quê? Fala da igreja verdadeira. A meretriz, ela fala de quê? Da igreja que apostatou na fé. A igreja apóstata. A Babilônia fala de quê? Fala da cidade do mundo. A nova Jerusalém, da cidade de Deus. E as duas figuras representam o quê? A mesma coisa. A mulher e a cidade. E ambas as figuras representam o quê? A falsa igreja. A mulher aqui descrita é o quê? É o sistema eclesiástico de Satanás. Todos os sistemas idólatras e religiosos são como as filhas dessa meretriz. E a grande Babilônia, né, não é apenas uma cidade, mas também é o quê? É a grande meretriz. A Babilônia já havia sido mencionada no capítulo 14, no capítulo 16, e nós falamos aqui nos estudos anteriores sobre isso. E em ambas, a sua queda, ela já havia sido prevista. Então a gente já identificou aí sobre a mulher e sobre a Babilônia. Quem são? Tá certo? A mulher aqui é o sistema eclesiástico de Satanás. Por isso, né, a Darlene vai falar daqui a pouquinho, por isso Jesus ele se referia, né, sempre a sinagoga de Satanás. Ou seja, é todo o sistema idólatra, é todo o sistema religioso, incluindo toda a corrupção que já existe dentro desses sistemas religiosos. Por isso que a gente sempre, né, vem batendo nessa tecla sobre religiosidade, sobre esse sistema religioso, né, que escraviza o homem, que coloca jugo sobre o homem, que muitos têm se aproveitado desse sistema, né, e tem trazido aí várias heresias, várias coisas que não estão em concordância com a palavra de Deus e principalmente com o Evangelho de Cristo Jesus. É desse sistema que nós estamos falando e batendo aqui firmemente, tá bom? Bom, a Darlene vai falar agora sobre a outra característica dessa grande meretriz ou dessa grande prostituta, porque ela é conhecida pela sua influência mundial, tá bom? Pontuando aqui o versículo 1 também e o versículo 15. Vai lá, Darlene. Um abração aí primeiro para sua mãe, Deus te abençoe. Obrigado aí, mãe, pela participação. Bom, a religião prostituída está presente em todos os povos. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta a sua sinagoga. A Babilônia não é apenas cultura sem Deus, mas também cultura contra Cristo. Vamos repetir essa frase? A Babilônia não é apenas cultura sem Deus, mas também cultura contra Cristo, tá? Ela sempre entra em conflito com os seguidores do Cordeiro. Ela sempre tomará um rumo anticristão se a igreja for verdadeiramente igreja. Então, se a igreja for verdadeiramente igreja, tá? Ela sempre vai tomar um rumo anticristão. Claro que a gente está falando aqui dessa característica da grande meretriz, tá? Em termos mundiais, tá bom? Sempre ela vai bater de frente quando encontrar uma igreja verdadeira, tá? Porque os valores são diferentes. Então esses valores, eles batem de frente, eles se chocam, tá bom? Agora uma igreja que não é verdadeira,
a grande meretriz, todos os seus valores, todos os seus conceitos, eles simplesmente impregnam essa igreja e acontece o que a gente tem visto aí, infelizmente. E no versículo 4, né, a grande meretriz é conhecida pela sua riqueza. É uma outra característica, tá, da grande meretriz. Ela é conhecida 4, né? pela sua riqueza, tá? Pontuando agora o versículo 4. Né? Suas vestes, elas são de escarlate, diz lá no texto, né? Ou da cor vermelha, tá? Ela está adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela segura em sua mão um cálice de ouro, tá? A religião prostituída, né? Esse sistema religioso que está prostituído, corrompido, o mundo, ele faz ostentação da sua riqueza e do seu luxo. E isso tem acontecido também com muitos ministérios. Estão ostentando, tá? E pasmem aí, mas muitos pastores, muitos líderes, sabe, têm confrontado os seus membros. Olha, você tem que ostentar, você tem que ser rico, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, porque se você não tiver isso, né, que Deus é esse que você serve. Enfim, é ostentação, é riqueza, é luxo, né? Quando na verdade, o evangelho genuíno e verdadeiro é o oposto de tudo isso daqui, ok? E esse quadro é uma descrição perfeita do mundo à parte de Cristo, tá? De sua riqueza, de sua alimentação, de seus banquetes, de seus carros, de seus equipamentos, de seus vestuários e de toda a sua beleza e glória. A meretriz, ela é atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Debaixo de suas vestes de púrpura escondem-se o que? As suas abominações. Ok? Isso aqui é muito sério, mas muito sério mesmo, tá? Muito sério mesmo. Alberto colocou, aí deu ruim para alguns líderes aqui no Brasil. Não só no Brasil, Alberto, no mundo inteiro, tá? Esse sistema aqui da meretriz, né, que a gente está falando, é a nível mundial. Não é só no Brasil não, cara. É em todo o planeta, tá? Em todo o planeta a coisa tá muito complicada. A grande meretriz, né, uma outra característica, é conhecida pela sua sedução, tá? Pontuando agora o versículo 2, versículo 4 e o versículo 5 desse capítulo 17. A igreja falsa, ela sempre se uniu aos reis. A igreja falsa, ela sempre se uniu aos governos mundanos numa relação de total devassidão. O Estado, ele sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos, os seus objetivos. E essa meretriz, ela não se prostitui apenas com os reis, mas ela dá de beber o vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. E ela é uma religião popular. Ela atrai as multidões. Ela não impõe limites, sabe? Não tem que abrir mão de nada. Você pode viver a tua vida de qualquer maneira. Não é necessário renúncia. Não tem limites. Enfim, esse é o sistema da grande meretriz. As heresias, o liberalismo, o sincretismo religioso são expressões dessa grande prostituta que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. O copo, né, conforme foi relatado lá, ou a taça, ele é de ouro, né?
Mas no interior desse copo, dessa taça, existe o quê? Devassidão. O que isso significa? A pornografia, o luxo, a fama, o poder mundano e as concupiscências da carne. É o que existe no interior desta taça de ouro, tá? Os governos anticristãos, eles não destroem todos os edifícios da igreja. Qual é a estratégia agora, né, da tríade satânica? Eles apenas mudam alguns deles em lugares de diversão mundana. É o famoso e atual evangelho do entretenimento. É isso aqui. E o mundo, ao mesmo tempo em que seduz os ímpios, ele persegue os cristãos. E a ordem de Deus para os fiéis é qual? É sair do meio dela. Ok? Bom, outra característica, a grande meretriz, ou a grande prostituta, ela é conhecida pela sua violência. A meretriz que vive no luxo tem duas armas. Que armas são essas? Sedução e perseguição. Ela seduz, mas ela também mata. Ela atrai, mas ela também destrói. Ela está embriagada não de vinho, mas ela está embriagada do sangue dos santos e dos mártires, que nós já falamos a respeito disso aqui, tá bom? E a gente não pode fazer distinção entre o sangue dos santos e o sangue dos mártires. Eles não são santos porque pertencem a Deus. Eles são mártires porque morreram por ele, ok? E a Babilônia, agora a gente vai identificar aqui quem é a Babilônia, né? De fato, a Babilônia, ela foi Roma. Foi a Roma papal. E é um mundo em todo tempo. E em todo lugar que seduz e destrói aqueles que amam a Deus. A meretriz é também aquela que sempre vai se opor à noiva de Cristo, que é a igreja. A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. E essa meretriz era Roma nos dias de João, ok? Os santos eram despedaçados em seus circos para a diversão e passatempo do público. Depois vieram o quê? As fogueiras da Inquisição. Depois os massacres dos governos totalitários, ok? 150 mil pessoas, para você ter uma ideia, morreram pelas mãos da Inquisição somente em 30 anos. Olha quanta gente morreu. E desde o princípio da ordem dos jesuítas, em 1540, supõe-se que 900 mil pessoas morreram sob a crueldade papal. Ok? Então a gente identifica aí a grande Babilônia também. Quem é? Ok? Alberto colocou: o pior é ver um governo que se diz cristão se corromper como uma meretriz. Exatamente. Bom, a grande meretriz está associada também com a besta, tá? Agora pontuando o versículo 3. A igreja apóstata, ela vai se aliar à besta. Ela está sentada sobre os povos, conforme nós lemos no versículo 1, e está sentada sobre a besta, conforme nós vimos no versículo 3, e sobre os quais a besta governa, tá? A besta é o quê? É o movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais, tá bom? Então isso já vem de longa data. A besta, ela é passada, a besta, ela é presente, e a besta também é futura,
tá bom? Porque outras coisas vão acontecer, tá bom? A meretriz, ela representa o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história, tá bom? Essa meretriz é personificada como a cidade de Roma, na época de João, a cidade imperial, né, que atraía com seus prazeres os reis das nações, né? E Roma, a gente pode acompanhar isso na história, né? Ela era uma cidade louca, né, pelos prazeres, tá bom? E no fim, o que vai ocorrer, né? A besta, né? Ela é uma expressão, né, de todo governo anticristão, né? Essa besta, no fim, ela vai se voltar contra essa própria igreja apóstata para destruí-la, tá bom? Visto que desejará ser adorada, né, a besta como se fosse Deus, tá bom? Ou seja, o próprio reino satânico, né, essa tríade do mal, ou esses inimigos de Deus e da igreja, eles vão se autodestruir, tá? No final. Ou seja, a besta, ela se volta contra essa grande prostituta, né? Ou a grande meretriz, que é a igreja que apostatou da fé, tá bom? E ela vai ser destruída, tá bom? Bom, ainda sobre a besta, né? A descrição agora da besta, algumas características também, né? A gente viu aí da grande meretriz, e agora a gente vai ver aqui da besta, tá? Pontuando os versículos 7 ao 17. A besta que João vê é a mesma que emergiu da terra e que nós estudamos aqui quando nós tratamos ali no capítulo 12, tá bom? Essa besta, ela recebe o trono do dragão, ela recebe o seu poder e autoridade. Essa besta, ela é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Essa besta recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações. Essa besta é um sistema de governo anticristão e uma pessoa, tá? A besta é uma expressão de todo governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos e será um homem escatológico que receberá o poder do dragão para governar um breve período de tempo, tá certo? A besta, ela tem algumas características distintivas. A primeira característica é o que? A besta, conforme no versículo 8, ela era, não é, ela está para emergir do abismo e caminha para a destruição, tá bom? A besta, como nós falamos, foi a personificação dos grandes impérios do passado e já não é, porque esses impérios, aconteceu o que com eles? Eles caíram, tá aí? Ok? Então está para emergir, porque antes da segunda vinda, o anticristo, ele vai se levantar para caminhar para a destruição, tá certo? Versículo 9 agora, uma outra característica. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis, tá bom? Ao mesmo tempo, João, ele descreve tanto o anticristo como a meretriz, como Roma. E Roma imperial era expressão de quê? Do governo anticristão, que agia com sedução e com violência. Mas João, ele olha para o anticristo e vê nele também o quê? 7 reis ou 7 reinos mundiais anticristãos. E que reinos foram esses? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e o reino do anticristo. Ou seja, conforme o paralelismo progressivo, passado, presente
e futuro. Daí essa questão que a gente entende aqui de uma forma muito bem clara quando a gente estuda o livro de Apocalipse dessa forma, tá bom? Um abraço aí pro meu amigo Sidvaldo, grande Cid. Abração, Sidvaldo. Abraço aí em toda a família, obrigado aí pela tua participação. Grande abraço. 5 reinos caíram, agora versículo 10, né? Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar terá que durar pouco. Os 5 primeiros impérios, eles já caíram. Agora João vê o quê? Um império romano, tá? Mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou. E quando chegar, ele vai durar pouco tempo. Os reformadores entenderam que essa 7ª cabeça é o quê? É o papado romano. Ok? Para um bom entendedor, né, um pingo é letra. Você já está identificando aqui o que é, tá? Os 10 chifres, né, versículos 12 e 13, são o quê? São 10 reis. Esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e a sua igreja. Tá bom? Agora a pergunta que não quer calar. Ah, mas o anticristo, ele já está habitando aqui na Terra? Uns falam que sim, outros falam que não, né? Mas pelos acontecimentos aí que a gente tem visto, né? Eu acredito que ele já esteja habitando, tá bom? Agora, eu não vou usar aqui em determinar datas, eventos aqui, entendeu? Eu não ouso fazer isso de forma nenhuma, mas eu creio, né, que esse anticristo aí, né, essa besta escatológica, ela já está na Terra. Ele já nasceu, tá bom? Ele já nasceu. E também não posso precisar aqui, não vou ser ousado em falar, ele já está com uma certa idade, ele daqui a alguns meses vai assumir um governo mundial, ok? Mas Deus, ele deixou algumas situações aí, algumas pistas, né? Vai ser aquele que vai se levantar e vai promover a paz mundial, vai se levantar e vai achar uma solução aí para um antídoto para as várias doenças que tem neste mundo. Vai ter um monte de cristão, de crentes. Então, né, a gente tem que ficar de olho nesses sinais que ainda não aconteceram, né? E que vão apontar para o anticristo. Aí a gente ouve os crentes falando assim, vai melhorar, aí o anticristo vai, aí eles pensam, né, olha, tá melhorando tudo. Vai melhorar, e é onde entram vai entrar aquele período, né, de 3 anos e meio de falsa paz, e não falei que ia melhorar, e não sei o quê, enfim. Então a gente tem que... Foi um enviado de Deus. Foi um enviado de Deus, né? Enfim, então a gente tem que estar atento a esses sinais, tá bom? Bom, a besta, ela se voltará, tá? Contra a meretriz, com o objetivo de destruí-la, tá? Agora o versículo 16 aqui. E aqui o quadro, ele muda, tá bom? Por uma razão que a gente não encontra uma explicação aqui nesse capítulo, né, vai se formar uma espécie de guerra civil na sede da besta, tá? A besta e esses 10 reis aqui que vão apoiá-la, né, eles vão se voltar contra essa grande meretriz para devastá-la, tá? É uma espécie de caos, né, entre os inimigos de Deus, quando eles vão se levantar e se autodestruirão, tá bom?
o mundo ele vai destruir a si mesmo, né? O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e ele não vai prevalecer, tá bom? Já diz a palavra de Deus que um reino subdividido, um reino dividido, melhor dizendo, ele não subsiste, tá bom? Ele não vai avante, tá bom? Os homens estarão desiludidos com os seus próprios prazeres, tá bom? A Babilônia, ela será despida, ela vai ser ridicularizada, ela vai ser exibida em toda a sua imundície, como bruxa que ela é realmente. A maquiagem e o adorno, eles serão tirados e ela será exibida em sua terrível nudez e imundície, tá? A Babilônia, ela vai cair, tá bom? Os homens vão estar tão acostumados, né, e enfadados, né, com seus prazeres, mas também eles não se voltarão para Deus e por isso eles serão destruídos. Os prazeres do mundo, eles passam, tá? E eles não podem satisfazer a alma, tá bom? O sistema do mundo, ele vai entrar em colapso. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha final contra o cordeiro, tá? Eles serão abatidos pelo cordeiro, eles se voltarão com fúria cega contra a mulher, a fim de dilacerar aquela que até aqui carregaram com admiração. E a derrota diante de Cristo, portanto, é seguida de quê? De autodestruição do mundo anticristão. Assim o mundo entra em discórdia contra o cordeiro e ele cai em discórdia contra si mesmo, ok? E a soberania de Deus, ela domina até mesmo sobre os seus inimigos, agora pontuando o versículo 17. Por quê? A soberania de Deus, ela é absoluta no universo. Os reis da terra e até mesmo a besta estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Ele traz esses inimigos com anzóis em seus queixos para que eles bebam do cálice da sua ira e sofram a sentença do seu juízo eterno, tá bom? E no versículo 8 e no versículo 14 tem a descrição da vitória de Cristo e da igreja. E a vitória de Cristo, ela é devida e só é possível por causa de quê? Do seu sacrifício, tá bom? Cristo é o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele foi morto e comprou com o seu sangue derramado aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A igreja, ela vence o dragão por esse sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas, porque Cristo, ele saiu vencendo e para vencer, tá bom? Bom, ainda sobre o versículo 14, a vitória de Cristo é devido também à sua suprema posição. Por quê? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é acima de todo nome, e diante dele todo joelho vai se dobrar. Quando ele vier na sua glória, vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. Ok? Só basta isso para ele matar o anticristo, conforme está registrado nos capítulos 11, 16, 19 e 2 Tessalonicenses 2, 8. E pode parecer que durante algum tempo, né, as forças do mal, as forças anticristãs, elas pareçam estar ganhando o domínio. Mas quando o anticristo estiver parecendo vitorioso, a sua derrota, ela será fragorosa e final, tá bom? Bom, a vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos,
tá bom? Agora versículo 8 ao 11, versículo 12 ao 14, versículo 15 ao 16. A felicidade dos ímpios, ela vai se despedaçar como uma felicidade falsa. E João vê o fim da besta, o fim dos 10 reis e o fim da mulher meretriz, tá? Apocalipse 19:20 vai mostrar que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e isso é assunto para daqui a mais algumas semanas a gente vai estar falando aqui, tá bom? Sobre o capítulo 19. Bom, ainda versículo 8 e 14, a igreja ela vencerá com Cristo. A igreja vencerá com Cristo porque ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é a cidade santa, a igreja ela vence o dragão, a meretriz e a besta. E a igreja é mais do que vencedora. Embora algumas vezes é uma igreja Marte, mas sempre será uma igreja vencedora. Se a besta ela tem os seus selados, né, ou aqueles que receberam a marca, que vão perecer com ela, Cristo também tem os seus selados e aqueles que estão marcados, cujos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. E esses vão reinar para sempre com ele. Amém? A igreja não é apenas um grupo de chamados e eleitos, mas também é um grupo de quê? De fiéis. E a prova da eleição é o quê? É a fidelidade a Cristo. Quem não é fiel, ele não dá provas de que é eleito, ok? Quem não é fiel não dá provas de que é eleito. Bom, concluindo, os prazeres desse mundo terminam em desilusão, terminam em fracasso, terminam em ruína, terminam em derrota, terminam em perdição eterna, terminam em vergonha, tá? E aqueles que se deixam seduzir pela riqueza e pelos prazeres deste mundo, no fim, estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores do Cordeiro, ok? Se atente para isso, tá bom, meu querido? Para que você possa ser achado no meio dos eleitos, tá bom? E aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles enfrentarão de forma vitoriosa, seja a sedução do mundo, seja a violência do mundo, porque eles vencerão com o Cordeiro. Amém. Glória Amém? a Deus. Amém. Grande abraço aí a todos que participaram aqui com a gente. Muito obrigado aí mais uma vez a todos vocês, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos aí. Grande abraço. E vamos continuar firmes, né, na presença do Senhor. Firmes, fiéis, porque a vitória é nossa. As promessas. Amém? Pelo sangue de Jesus, tá bom? Abraço aí pro meu amigo Wellington também. Abração. Deus Valeu, abençoe, Wellington. Aí depois rebobina aí, volta, né? E que Deus te abençoe também, Magda. Obrigado aí pela tua participação, a todos que participaram aqui. Amém. Deus te abençoe, Magda. Depois volta aí, Wellington. A gente tem um bom material aqui pra gente começar aquela live, né? Olha o Romenil aí. Que a gente estava aqui confabulando e costurando, tá bom? Vamos fazer aquela live, meu amigo, tá bom? Cadê o Romenil? Vamos ver o Romenil que ele escreveu. Boa noite para todos, boa noite, Adriano, boa noite, Dalene. Vou pegar o segundo tempo. Eu tô encerrando, Romenil, tô encerrando aqui, mas tu volta aí, né, para assistir lá desde o começo, tá bom? Gente, mais uma vez aí, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, né? Dá uma força aí pra gente, né? Apoie essa missão aqui que Deus nos confiou, tá bom? Romenil, grande abraço aí, meu amigo. Dá um beijo aí, um abraço aí na toda a família. Toda a família, Zuleide, no Rômulo, na Rânia, tá bom? Nessa família abençoada aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tá? O pessoal também que vai assistir mais tarde, vai entrar depois, tá bom? O nosso abraço aqui, o nosso agradecimento também, tá certo, gente? Bom, querendo Deus, né? Estaremos aqui
na semana que vem, partindo para o capítulo 18, tá bom? Já estamos quase terminando essa série escatológica, tá certo? Grande abraço aí então a todos, obrigado, um ótimo sábado aí, né? Essa noite de sábado, um ótimo domingo, uma semana abençoada, super abençoada, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Tá bom? Amém. Alberto está pedindo oração, ele vai operar terça-feira, né? É uma operação assim muito delicada, né? No Alberto, ele vai operar a garganta. Explica porque você tá rindo. Mas medroso do jeito que ele é, entendeu? O cara vai operar a garganta com quase 60 anos de idade. Tô brincando aí, meu amigo. Deus está no controle aí, tá bom? Vai dar tudo certo. Você vai voltar aí com as cordas vocais novinhas e afinadas, tá bom? Amém. Vai dar tudo, já deu tudo certo. Vai ficar sem falar, né? Pois é, isso aí é difícil, hein, Alberto, pra você. Só um pouquinho. Mas passa rápido, tá bom? Gente, fiquem na paz, tá bom? E até o próximo sábado aqui com mais um capítulo dessa série sobre escatologia, estudando o livro de Apocalipse, tá bom? Beijo grande aí em todos, graça e paz. Graça e paz.